Olá, sou Paola Canella e começa agora mais um episódio de Donas na Roda, uma série que apresenta conversas, histórias de vida, opiniões que nos inspiram e nos convidam a experienciar universos múltiplos. Hoje, a minha conversa é com a Elci Lima. Ela é jornalista, produtora de conteúdo e diretora do filme A Deficiente Invisível. Bem-vinda, Elci, à nossa roda. Obrigada, Paola. Estou muito feliz em poder participar. Eu que estou feliz de ter você aqui. Bom, vamos começar. Eu quero que você explique o que é ser um surdo oralizado. Então, ser surdo oralizado é o surdo que fala. E por que ele fala? Porque ele tem memória auditiva. Ele não nasceu surdo. Então, como ele foi alfabetizado e ouviu o tempo todo, ele tem essa memória e no decorrer da vida ele foi perdendo a audição, que é o meu caso. A pessoa que nasce surda não tem memória auditiva, por isso que ela não fala, ela nunca ouviu. Entendi, É isso. entendi. E como é que foi se descobrir surda? Como isso aconteceu? Então, eu tinha mais ou menos 30 anos, fui aprender a dirigir. E eu já andava na rua caindo para a direita. Eu não andava em frente. E quando eu peguei a direção do carro, eu fazia a mesma coisa com o carro. E o instrutor falou assim: Você por uma acaso é surda? Aí eu falei: Eu? Não. Então vai fazer um teste para ver se você não tem alguma perda auditiva, porque isso é muito comum em você desviar, ao invés de você seguir em frente, você se desequilibrar ou para a direita ou para a esquerda. Aí vai lá eu fazer audiometria. Eu estava começando com uma perda do lado direito. Por isso que eu, quando andava na rua ou pegava no carro, eu caía para a direita. E isso foi em 99. Só que eu deixei para lá. Eu teria que, desde aquela época, ter começado a usar aparelho auditivo. E eu não usei, porque a perda era pequena, mas já existiu uma perda. Passados 10 anos, aquilo já foi ficando muito grave, porque eu já não consegui ouvir com som ambiente. O que é o surdo oralizado? Ele tem perda em alguma frequência. O que é o som? O som é a soma dos graves mais os agudos. Eu não escuto os agudos. Então, se te falta um elemento dentro dessa composição, você é um surdo oralizado. E a voz humana ela é grave. Então, eu consigo entender porque eu não tenho tanta perda no grave. Por quê? Porque eu passei a usar aparelho auditivo. Então, por exemplo, audiovisual, televisão, está tudo num componente de agudo. Eu não entendo se não tiver legenda. Fica confuso. O cérebro, porque você ouve, é com o cérebro. O, o ouvido é só um canal. Então, se ele lá não codifica uma frequência ou outra, você não vai entender. Ser surdo oralizado não é ser surdo profundo, não é não ouvir nada. Ser surdo oralizado é você ouvir e não entender. Esse também é surdo. Entendi. Então, a sua Entendeu? maior dificuldade é de ver um filme, de assistir televisão, passa por aí, né? Por exemplo, voz de criança eu não consigo entender. Quando eu estou na rua, eu não consigo entender. É como se o cérebro ele não fizesse o corte. Ó, isso aqui é som ambiente,
isso aqui é grave, isso aqui é. Os ruídos se misturam. Então fica uma sopa de letrinha e você não entende. O Entendi. que é a maioria das pessoas hoje em dia. Pois é, e muita gente Então, sem então, saber, né? exatamente. E essa situação tem aumentado muito nos últimos anos. Para você ter uma ideia, a próxima geração vai ser uma geração surdo-oralizada, porque eles ficam com fone de ouvido o tempo todo aqui, alto, e isso prejudica a cóclea, que é um, um, um órgão que está lá dentro, colado ao cérebro, é o que linka o cérebro com o ouvido, e som muito alto com fone aqui dentro, tipo como se queimasse a cóclea. Destrói, né? E você vê todo mundo só com isso no ouvido. E isso é um veneno para audição, Audição. né? Entendeu? Que É por loucura. isso, Paola, que é muito, porque assim, como o número de surdos oralizados aumentou muito e vem aumentando ano após ano, nós, dentro da comunidade surda, nós representamos 97%, 97, alguma coisa por cento, segundo o IBGE, no censo de 2010, eu acho. O surdo mudo é o que fala em Libras. Por isso que eu não falo em Libras, porque eu tenho memória auditiva, né? Entendi. Mas esse número está aumentando muito. E as pessoas não estão se dando conta. O que, que eu indico? Quando você for fazer o seu check-up anual, você tem que ver como é que está o coração, você tem que ver como é que está o fígado, você tem que ver. Faça uma audiometria. Você pode estar começando um processo de surdez. É isso. É isso, sem dúvida. Assim, foi por isso que você resolveu fazer o seu filme? Então, eu resolvi fazer o filme porque, como surda oralizada, eu me sinto invisível, como todos do meu grupo, os meus pares. As pessoas não acreditam que nós somos surdos, porque nós falamos. Uhum. E isso faz com que a gente se passe por pessoa antipática, desatenta. A gente precisa ser visto, porque nós também somos deficientes. Nos falta um tato, né? Você tem audição, visão, olfato, e acho que tem um terceiro, não sei. Se te falta um, você está fora do padrão de ser normal. Sendo que, para isso, para a gente se cuidar, a gente precisa, no serviço público, de políticas públicas. Né? Por exemplo, o meu primeiro aparelho eu consegui pelo SUS, mas ele não era como é que ajustado para a minha perda, porque cada perda é única. Eu sou surda porque tenho baixa frequência em alguns agudos, você é surda porque você tem alguma perda no grave. Então, tem que ser um especialista que se chama audiologista, que é um fonoaudiólogo especialista em audição, para calibrar o seu aparelho. E o serviço público não conta com isso, né? Eu fiz o filme porque a gente precisa mostrar que este problema está aumentando. E porque também este problema, se tratado cedo, vai evitar no futuro doenças demenciais. Já está comprovado pela ciência. O Alzheimer ou outras demências, eles chegam mais cedo, porque lá atrás você não cuidou da sua surdez. E aí você torna no futuro uma sociedade doente, com problemas neurológicos, que poderia ter sido evitado se visto cedo e com tratamento. Sem dúvida.
É muito importante esse filme, né? Porque o que eu percebo, depois que eu conversei com você, eu fiz o meu marido fazer o teste. Porque às vezes, assim, de brincadeira, né? De que você chama a pessoa não responde, aí te irrita, não tá prestando atenção no que eu tô falando, tá? E de repente a pessoa realmente não está escutando. E muitas vezes eu falo com ele, chamo, aí ele só na quinta vez ele responde. Pode ser que esteja já com alguma perda e não saiba, né? É uma coisa silenciosa. E ela vai aumentando silenciosamente. Por exemplo, eu estou ouvindo você perfeitamente. Você está de frente para mim. Eu faço leitura labial. A sua voz é uma voz potente, mas se você virar de costas e falar alguma coisa, pode ser que eu não entenda. Eu vou ouvir, mas não vou entender. Entendi. Entendeu? E nós estamos num ambiente silencioso, tanto eu na minha casa quanto você aí, no seu escritório. Então, eu estou entendendo perfeitamente. Mas o mundo não é silencioso, o mundo é barulhento. Então, se vamos num restaurante, vamos, mas eu não vou entender absolutamente nada que você vai falar. Não vou entender por causa do barulho, por causa do ruído, né? Por exemplo, cinema, eu adoro cinema. Quando o filme é estrangeiro, eu entendo tudo, porque tem a legenda. Agora, quando não é, minha filha, eu quase entro dentro da tela. Sabe por quê? Porque tem a música ambiente do filme, tem o ator que se vira para o outro lado, ele não está falando de frente para você. E aí Sim. eu perco muita coisa. Há um movimento, Paola, há 21 anos, do Legenda Nacional. Aham. Começou em Pernambuco. E lá em Pernambuco, no Recife, há uma lei que os filmes da cidade têm que ter legenda, os filmes nacionais. E é um recurso barato, mas o audiovisual, com toda a sua tecnologia, com toda a sua evolução, na minha opinião, ainda tem preconceito em botar uma legenda. Esteticamente vai ficar feio, mas vai ajudar várias pessoas a compreender aquela obra. Então, eu via. Eu vejo todos os filmes nacionais, eu adoro o cinema. Mas eu vou ver agora o Agente Secreto, Deus sabe o que eu vou passar para poder entender aquilo. E os outros filmes mesmo. Aquele O Alto da Compadecida 2, uma obra maravilhosa. Não entendi nada. Ainda estou aqui, quase nada. É preciso dar acessibilidade para as pessoas, né? Mas é um problema invisível. Por Exato. isso, por isso o motivo do filme. Olha, estamos aqui e precisamos disso. Precisamos de políticas públicas, precisamos de legenda nos filmes. Nós existimos, temos um problema e vamos conversar sobre isso. Nossa, maravilhoso. Lindo projeto, porque realmente as pessoas precisam saber que isso existe e que pode estar acontecendo com elas. Você tem alguma relação com o zumbido de ouvido? Porque o zumbido Tem. também, ele aumentou muito. Assim, milhões de pessoas têm zumbido hoje em dia. E ninguém Olha, descobre exatamente o que que é. zumbido é uma característica clássica de que a pessoa está ficando surda ou já é surda. Isso é clássico. Eu nunca tive zumbido, tá? Eu fui ficando surda, sem zumbido. Mas quem tem zumbido, você que tem zumbido, você está no grupo das pessoas que estão caminhando para a surdez. Vá fazer uma audiometria, procure um otorrino e se você não tem condições para pagar aparelho, que não são baratos, o SUS dá aparelho, o SUS faz implante coclear, você tem que esperar numa fila, mas o governo dá, né? O que o governo não dá ainda é serviço, que é o que nós queremos que tenha no SUS.
serviço para ajustar os aparelhos. É terapia. É uma terapia para você reaprender a ouvir. E aí só com especialistas, né? Entendi. Entendeu? Maravilhoso isso, nossa, muito pertinente. Eu preparei aqui algumas dinâmicas para a gente fazer, né? Todas as mulheres que estão na roda passam por essa dinâmica. É como se a vida fosse uma pizza e cada pedaço fosse uma área da vida. Tirei aqui para você o setor da família. E aí eu queria que você falasse um pouco o que a família representa na tua vida. Bom, família, para mim, é afeto, é união, é amor, é tudo. Eu sou canceriana, então eu zelo muito por esses laços, né? Já perdi meu pai e minha mãe, só tenho um irmão mais velho, a saudade é grande e acho muito bonito quando eu vejo um grupo harmonioso, porque também família é lugar de conflitos, né? Certa vez, quando a minha mãe morreu, eu fiquei muito triste. Tem 11 anos isso. E eu não melhorava daquela tristeza, eu não melhorava daquela tristeza. E uma senhora que eu conheço, que é terapeuta da Casa de Padre Pio, a Rose Romero, ela falou assim: Elcia, a sua mãe caminhou nesse processo e um dia todo mundo vai. Você e sua mãe viveram uma grande história de amor. E é isso, é com isso que você tem que ficar, com essa bela história de amor. Tem tanta gente que nasce e já é inimigo da mãe, da filha, do filho, e vocês viveram uma bela história de amor. Fica com isso e deixa aí. Olha que. E você sabe que aquilo foi um conforto. Nossa, lindo! E é bem isso, né? E não ficar focada na dor, né? Ficar focada no amor. E o quanto No ele amor. conforta o coração. Maravilhoso. Maravilhoso. Uma outra dinâmica que a gente faz é os implantes distratores, que é uma técnica que eu uso, que se chama barra de Access, que é são processos e ferramentas de expansão da consciência. E esses implantes distratores são sentimentos e emoções que nos distraem da vida, da nossa missão, do nosso propósito. E o seu saiu a dúvida. O que que você acha desse sentimento, a dúvida? Eu não gosto da dúvida. Eu acho que a pior coisa que tem no nosso processo evolutivo é a indefinição. Quando você define, você já sabe para que lado vai. Mas enquanto está ali na indefinição e na dúvida, você paralisa. Ela existe e a gente tem que conviver com ela. Pelos meus problemas, por eu ser surda, por eu enxergar pouco, eu preciso me programar para saber logo os resultados. E aí, para eu poder saber como eu vou, né? Porque me faltam os sentidos básicos, né? Então, eu não gosto da dúvida. Eu, aí você fala assim, então você gosta do controle. Vamos dizer sim, porque eu preciso ter segurança para agir dentro da minha realidade, ok? Aham. E na dúvida, o que farei? Não sei. Não, e a dúvida, para mim, a dúvida, ela enfraquece o seu poder de escolha, né? Te paralisa, você fica em cima do muro, você não vai, nem fica, nem volta. Você fica ali sem fazer nada, né? Só ruminando.
Então a dúvida realmente é assim, se ela for rápida, ok, mas que ela não te deixe de fazer uma escolha, né? Que você efetivamente Isso. acredite no poder das suas escolhas. Eu prefiro, até como eu já falei, pela minha realidade, arriscar e não ficar na dúvida. O máximo que pode acontecer é eu me dar mal. Mas eu Uhum. me dar mal já é certo. Eu estou apostando em eu me dar bem. Não é isso? É O isso. fracasso, o fracasso é certo. Eu vou tentar resolver, vencer, né? Isso. É isso. Maravilhoso. E falando nisso, em novas escolhas, em escolhas, você está indo, voltando para a faculdade, né? Você já tem uma formação, anos aí de estrada no jornalismo, e agora você está indo para uma nova graduação. O que que te motivou a fazer essa nova escolha? Então, eu fiz um teste neuropsicológico e esse teste, eu primeiro fiz uma ressonância magnética, que eu faço anualmente porque eu sou paciente do Instituto do Cérebro. Eu tenho um tumor benigno que eles acompanham. Então, quando eu fiz a última ressonância, apareceu que o hipocampo do lado direito teria que dar número um. O hipocampo do lado esquerdo teria que dar número um também. Deu número 2 e número 3. Aí mostrei ao neurologista. Aí o neurologista falou assim: olha, você vai fazer um teste neuropsicológico, porque eu não acredito pela sua, pelo seu comportamento que você está iniciando um processo de demência. Mas você vai fazer o teste neuropsicológico e ele vai dizer clinicamente se sim ou se não. E se sim, já há remédios para você começar a tomar desde já e retardar esse processo. E se não, não. Aí vai lá eu fazer o teste neuropsicológico. É um relatório, é um troço desse tamanho. São 6 sessões. Hum, E aí, no final, o que que ela chegou à conclusão? Eu não estou num processo de demência. Não entrei, mas por eu não ouvir direito e não enxergar direito, as informações elas chegam mais lenta. Não é como para você que ouve, enxerga e pá, o cérebro logo. Pu, 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 pu. Então, é como se eu tivesse um cérebro preguiçoso. Ele está lá. Ele tem que ser motivado com novos conhecimentos, com trabalhos manuais, para ele, porque as informações já chegam lentas para ele. E se continuar lento, ele adormece, ele fica lá. E eu sempre achei bacana essas obras de arte, quando você restaura. O restauro de uma igreja, o restauro do teatro municipal, aquela técnica maravilhosa, aquele conhecimento para você poder fazer aquilo. E existe uma faculdade que se chama Conservação e Restauração. Só existe na UFRJ. E a neuropsicóloga falou para mim: eu sei por que você não volta a estudar. Isso vai ser muito bom para o seu cérebro. Me inscrevi no Enem, eu fiz o teste neuropsicológico julho e agosto. Aí abri a inscrição do Enem, consegui fazer pelo celular rapidinho, que é outra dificuldade minha, a tecnologia, né? A prova. O que, que eu quero para o ano que vem? Para poder movimentar meu cérebro. Eu quero voltar a fazer jardinagem. Se eu passar na faculdade, maravilha. E nós, Paola, temos que renovar o cérebro. o tempo todo, é verdade. Nós temos que cuidar da nossa alma, que são as nossas emoções, do nosso físico, né? E do nosso espírito. A minha mãe dizia uma frase assim: eu sou um espírito
que habita num corpo que tem uma alma. Eu só preciso dessas três coisas e de Jesus. Então, morrer, todos vamos. A morte, ela é certa. O meu namorado, ele fala, somos programados para morrer. Sim. Sendo que até chegar lá, você tem que estar bem, Tem que viver viver, bem. né? Viver bem. E para isso, cuidar das emoções. Há tantas técnicas, né, Mara? Você mesmo no seu trabalho, cuidar do físico, fazer os exames, tomar os remédios que tem que. Pela medicina, a medicina está perpetuando a nossa vida, né? Com as novas descobertas, agora com a inteligência artificial, tudo mais rápido, Sim. né? Então, assim, vamos viver, vamos tentar viver melhor, né? Não é isso? É isso, é fazer a nossa parte, né? E isso eu acho que tem muito a ver com auto-amor, né? Com você se ver, O se autocuidado, valorizar, né? Ter merecimento e ir para a morte, que todos vamos, da melhor forma possível, né? Não viemos aqui exatamente, à toa, então vamos fazer direito, né? O nosso melhor a exatamente. cada dia. E existe um estudo que eu acho que é Life Learning, que é o aprendizado contínuo, o quanto isso ajuda o cérebro, né? Esse aprendizado contínuo. Então, alimentar mente, corpo e alma é fundamental. Sua mãe, além de muito amorosa, era uma sábia. Exatamente, exatamente. Falava que só precisava dessas três coisas. Eu preciso da minha alma, do meu espírito e de Jesus. Era o que ela dizia. Viveu com as suas comorbidades até 84 anos, sempre com uma autoestima lá em cima. Nunca vi minha mãe sem estar maquiada, arrumada, né? E isso foi um exemplo para mim, né? Sem dúvida. E quem está ouvindo a gente, se eu posso, se ela pôde, se você pode, todas podemos. E podemos nos ajudar com essas experiências dessa roda. Não estamos sozinhas, né? Não estamos sozinhas. Então, eu posso contribuir com a minha história, com o meu saber, a outra pode contribuir comigo e levar a vida. A gente ainda tem um tempinho para falar. Pode falar. Eu estava pensando no nosso reencontro, né? Eu conheci você na década de 90, Foi. num trabalho completamente diferente, no meio da selva, né? Trabalho É, jornalístico. E depois nos reencontramos. Você foi por esse caminho aí do autoconhecimento, né? Você foi se preparando, eu fui acompanhando no Instagram a sua mudança de chave. Hoje estamos aqui conversando sobre, porque isso que você faz também é para ajudar o coletivo. sim, E, Paola, em outras vidas, nós já nos encontramos também. Eu com não sei de que certeza. forma, mas esta vida é só um reencontro. Isso. Acredito muito Todos nisso. nós, todas as pessoas que convivem conosco, seja amigo, marido, pessoa que você conheceu agora, nós vivenciamos alguma coisa com ela lá atrás. E viemos agora para completar essa história. E Isso aí. depois dessa vida, vai continuar. Não é isso? Isso aí. E assim, muitas vezes o que você me passa depois dessa entrevista maravilhosa, eu faço sempre uma dinâmica da deusa, e a sua saiu a deusa grega Nike, e que fala de como é importante a gente valorizar as nossas conquistas. Você é um exemplo vivo disso, né? Porque como você fisicamente tem uma deficiência visual e auditiva, mas assim, você é uma mulher que enxerga muito longe.
que ouve muito longe, né? Então, a importância de você e o privilégio de ter você aqui na roda, eu só tenho a agradecer. Esse nosso reencontro de vida e a gente está caminhando, né? Num propósito de contribuição, de compartilhar e contribuir, né? Ser rede de apoio para nós mesmos e para quem estiver em volta, né? Que é lindo. Só tenho a agradecer a você por esse papo maravilhoso. Muito obrigada. Todos somos um, né? Isso. Todos somos um. E vamos aí caminhar para essa evolução. Eu é que agradeço você, você está muito bonita, Ai, obrigada. entendeu? Você também. Você não mudou É, nada, criatura. Olinha. Pois é a vida, é os bons amigos, são as boas vibrações. Isso aí. E o importante é a risada, é a felicidade, né? As demandas vão estar sempre aí, chegando, mas a forma que a gente lida com elas faz a vida valer a pena, né? É verdade, é verdade. E aproveitar o que for de melhor. Isso, Fazer do limão uma limonada, isso né? aí, isso Não é aí, isso? Tá isso aí. bom. Um beijo Estou muito enorme, feliz. Elci. Muito Um obrigada. beijo para você. Beijo, Nada. querida. Beijo. Beijo. Tchau. 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 Encerro aqui também a segunda temporada de Donas na Roda Online. Agradeço demais essas mulheres que se dispuseram e compartilharam suas histórias, seus aprendizados, seus erros, seus acertos, e que de alguma forma ampliaram, impactaram quem as escutou. Agradeço a cada um que entrou na nossa roda através da escuta, nos assistindo e que, de alguma forma, contribuíram para ampliar, para compartilhar, para que esse projeto tenha cada vez mais vozes, para que esse projeto chegue a cada vez mais lugares, mais corações, mais mentes e que ele se expanda. Agradeço muito a minha ancestralidade feminina, que me fortalece e que me faz seguir a jornada, ampliando a fala, a comunicação. Agradeço ao universo e peço e vibro. Como posso ter mais disso, universo? Vida longa para Donas na Roda. Até a próxima temporada.